Boa noite. Boa noite. Amém. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. É um prazer ver os irmãos aqui. Hoje, para mim, pelo menos pela primeira vez, estivemos ali pela manhã apoiando a Igreja Batista Central de Mesquita, quando o nosso querido pastor Joberson se despede da igreja. Muitas lágrimas, um tempo muito difícil. Teve uma confusão lá na igreja, porque me convidaram para pregar no dia que o pastor estava saindo. Acho que o pessoal achou que eu ia ficar lá, né? Mas a gente resolveu lá a confusão, brincadeira, tá, irmãos? Mas foi uma alegria ao mesmo tempo e uma tristeza, sempre muito triste. O Jobson era um amigo que estava fazendo um excelente trabalho ali, mas a gente entende. Deus tem seus planos, ele está de mudança para São Paulo. E graças a Deus, que Deus possa estar abençoando o Jobson e sua família nessa nova empreitada. Bom, irmãos, quero também cumprimentar nossos visitantes, alguns que vejo aqui, alguns nem tanto, mas com muita alegria. Ao nosso baterista, meu amigo, obrigado. Que Deus continue abençoando todos vocês. Bom, queria te convidar a ler o texto que está em João, capítulo 7. Hoje temos um pequeno, grande desafio. Eu vou pregar 3 sermões em um só. Então é um grande desafio, mas que Deus nos dê graça. Vou tentar fazer isso em pouco tempo. Vamos ler João 7, a partir do 37. 37 ao 44. Acho que é isso. Isso. João, capítulo 7, do 37 ao 44. Mas para quem está atento na nossa série, hoje a gente abre o capítulo 7 de João. Tá? Então, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar para o versículo 1. E aí vamos lendo à medida que a gente for expondo. É um capítulo muito grande, então a gente gastaria muito tempo lendo aqui no início, tá bom? Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém? Esse é o nosso texto, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela leitura da tua palavra. Também, Senhor, pelo momento de louvor que tivemos agora há pouco. Mas ainda, Senhor, louvando e engrandecendo o teu nome. Também, Senhor, que nesse momento em que tua palavra será exposta aqui, Senhor, por esse violino, Senhor, desafinado, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos cubra com a tua graça e que haja poder aqui, Senhor, nessa noite. Que a palavra pregada, Senhor, seja espírito e vida para os corações. Fala conosco, Senhor. Há muitas pessoas aqui, Senhor, inclusive eu, necessitados, carentes de ouvir uma palavra tua. Então tem misericórdia de nós e derrama sobre nós, Senhor, torrentes de águas vivas, Senhor, nessa noite. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, o tema que vamos pensar nessa noite, como eu disse em todo esse capítulo, se chama Jesus, a fonte da salvação. Acredito que esse é o tema do capítulo 7. E como eu disse, eu peço que você aperte os seus cintos, porque a gente vai fazer uma grande corrida nesse texto. O nosso foco é chegar lá onde a gente leu, nos versos 37 em diante. Mas todo o texto é importante para a gente entender. Antes de entrarmos no texto,
deixe-me explicar para os irmãos a festa que está sendo celebrada nesse capítulo. A famosa festa dos tabernáculos, também conhecida como festa da colheita, também conhecida como festa da alegria, também conhecida como a festa das cabanas. Festa das cabanas, inclusive, é a palavra que eu vou utilizar, é a que eu mais gosto, acho que faz mais sentido. Essa festa está entre as 3 festas mais importantes do povo judeu, inclusive até os dias atuais. Junto com ela estão a Páscoa, Pentecostes e então a festa das cabanas. Se você pesquisar, você vai ver que até hoje se comemora essa festa. Essa festa é realizada 5 dias após o Yom Kippur, né, que é o dia da expiação. É uma festa que, resumidamente, né, tem muito a se falar dela, mas eu vou resumir aqui em pelo menos 3 aspectos, para a gente entender que tipo de festa é essa que o Senhor, no primeiro momento, rejeita e, no segundo, ele vai, e então, quando ele chega lá, ele diz o que a gente acabou de ler. Bom, primeiro, ela tem um sentido histórico. Então, o nome Festa das Cabanas não é à toa, né? Durante 7 dias, os judeus, né, eles montavam uma espécie de cabanas espalhadas pelas ruas, pelas praças, inclusive pelas casas, né? Eles iam para o telhado das casas e colocavam cabanas ali, é uma espécie de tenda. A gente entenderia hoje melhor como uma espécie de barraca de camping, né? A ideia é justamente essa. O sentido histórico está aqui por quê? Porque a intenção dessa festa é lembrar, irmãos, todos os aspectos da providência de Deus durante a peregrinação do povo, nos 40 anos que o povo passou no deserto. Quando eles saíram do Egito, rumando à terra prometida, lembram? Eles passaram 40 anos ali, mas não sozinhos, não abandonados. Sim, morando em tendas, em cabanas, mas debaixo do cuidado e da provisão de Deus. Então, uma vez por ano, o povo tem a oportunidade de rememorar, né, inclusive sentir na pele, né, como é que é morar 7 dias dentro de cabanas, né, justamente para provocar esse tipo de memória, lembrar de tudo aquilo que aconteceu. Tá? Muita alegria, muita música, esse é o sentido histórico. Bom, segundo lugar, sentido agrícola. Essa também é a festa da colheita, né? É o momento onde todos os rituais apontam para uma espécie de gratidão a Deus, porque aquele ano foi abençoado, Deus derramou chuvas torrenciais sobre as plantações, tudo frutificou, enfim, Deus abençoou o seu povo. Então, por isso também tem um sentido agrícola e, por último, um sentido profético. Irmãos, essa festa tem um sentido messiânico nela. Ela não apenas olha para trás, mas como ela olha para frente. Ela olha para trás, agradecendo tudo aquilo que Deus fez pelo povo, mas ela também olha para frente, porque essa festa também anuncia a vinda do Messias. De que forma isso acontece? Bom, vamos aos rituais da festa. Rapidinho. Todos os dias, durante 7 dias, se sacrificavam bois ao Senhor. No total, em 7 dias, tinha que totalizar 70 bois. Por que 70, pastor? Porque 70 representavam a totalidade das nações. Então é como se fosse um boi para cada nação. Bom, o ritual principal aqui é o que eles chamam de ritual de libação das águas sendo derramadas no templo. Como é que funcionava isso? O sumo sacerdote, todos os dias, ele saía do templo, acompanhado, obviamente, de uma procissão. Ele ia até o sul da cidade de Jerusalém, onde fica o tanque de Siloé. Ali ele enchia um jarro de ouro, né, com água no tanque de Siloé, e ele fazia todo o caminho de volta. O que acontecia nesse caminho de volta? De novo, aquela procissão, os homens seguravam tochas, né, acesas, marcando o caminho, guiando o sumo sacerdote. As mulheres dançavam, os levitas tocavam seus instrumentos, hinos eram cantados, né, aqui inclusive os salmos, o que a gente chama de Halel, né, que é o salmo que vai do 113 até o salmo 118, eram cantados nas ruas. Era uma festa, irmãos, uma celebração muito pujante, muito importante. E aí, nesse caminho de volta, o sumo sacerdote, guiado por essa procissão, guiado pelas lâmpadas, ele então volta ao templo. E quando ele chega no templo, lá em determinado lugar, ele recitava, que a gente vai ler daqui a pouco, Isaías capítulo 12. Eu vou ler só o verso 3, porque era o ápice, né, dessa leitura, onde se derramava a água do jarro no templo. E a leitura era mais ou menos isso. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Essa era a leitura que era feita, esse é o ritual, inclusive até os dias atuais. Isso acontece, enfim, e continua acontecendo, até porque os judeus continuam esperando pela vinda do Messias. Bom, esse era o ritual
principal, onde se fazia o derramamento pela água. No último dia, como vai dizer o próprio texto, no dia mais importante da festa, o 7º dia, lá no final, acontecia o mesmo ritual, só que acontecia repetidas 7 vezes. Então é isso mesmo, o sumo sacerdote andava nesse dia. Ele saía do templo, fazia todo esse percurso, o mesmo ritual, repetindo ele 7 vezes. E a repetição aqui, irmãos, ela tem o intuito, de novo, né, de clamar, de trazer a memória, de acender a expectativa do povo na vinda do Messias. O que significava essa libação, esse derramar da água? A gente vai ver isso com mais cuidado à frente, mas logo de início eu posso dizer, né? Significava literalmente isso. Hoje estamos tirando água do tanque, mas quando o Messias vier, a gente não vai precisar mais pegar água no tanque, porque ele será a nossa fonte de salvação. Era isso que significava esse ritual, né? Hoje a gente pega água com jarro, hoje a gente caminha até o tanque para buscar água, mas um dia as fontes das águas vivas, vindas direto do trono de Deus, virão até nós. Essa era a expectativa central dessa festa. Bom, por isso a nossa grande lição de hoje, é isso que nós vamos aprender, e aprendemos em todo o capítulo 7. Apesar de toda a incredulidade e hostilidade, Jesus cumpre a expectativa da festa. Não precisamos mais apanhar água no tanque. A fonte da salvação chegou. Amém? Amém? Entenderam? É isso aí. Bom, como eu disse, o texto é grande, mas a gente vai tentar dar uma corrida. Dividimos o texto em 5 partes. 5 aspectos que mostram o contexto pelo qual Jesus ofereceu a fonte da salvação. Tá bom? Primeiro, incredulidade entre os de casa. Segundo, admiração entre os de fora. Terceiro, hostilidade entre os da fé. Quarto, manancial entre os sedentos. E quinto, fé entre os inimigos. Terminando no verso de número 53. Então, me acompanhe a partir do verso 1. Incredulidade entre os de casa. Como a gente não leu no início, a gente vai ler à medida da exposição. Fique atento. Lute contra o sono. Vai valer a pena. Verso 1. Vamos ler do 1 ao 5. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então, inicialmente, o nosso texto mostra para a gente 2 coisas importantes. Primeiro, Jesus está deliberadamente fazendo o seu ministério, a maior parte dele, na Galileia. A gente lembra que desde a cura daquele homem, lá no capítulo 7, no dia de sábado, Jesus passou a ser perseguido na Judéia. Então, já havia uma espécie de motim, de conluio contra Jesus, correndo na Judéia. E, obviamente, como Jesus tinha todo um programa para seguir, ele não queria, né, adiantar as coisas. Bom, Jesus se mantém na Galileia, mas aproxima-se a grande festa, como eu disse, uma das mais famosas festas entre os judeus. E aqui, irmãos, aparece no texto, como eu falei, os de casa, os irmãos de Jesus. Os evangelhos mostram outros episódios em que os irmãos de Jesus aparecem, e o que eles têm em comum é justamente a incredulidade. O texto bíblico vai dizer que os irmãos de Jesus só passaram a crer em Jesus depois da sua ressurreição. Antes disso, eles não acreditaram em Jesus. Nos evangelhos, eles aparecem chamando Jesus de louco. Nos evangelhos, eles aparecem tentando levar Jesus de volta para casa, inclusive acompanhados de sua mãe. E aqui, eles aparecem, irmãos, com um convite estranho. Eu confesso que a gente não sabe dizer se eles estão pregando uma peça em Jesus, se eles estão sendo irônicos com Jesus, ou se eles estão sendo sinceros com Jesus. Confesso que a gente não sabe dizer. O que a gente sabe dizer, irmãos, é o seguinte: tinha perigo na Judéia. Só que aqui, eles passam para Jesus a lógica que estava neles. Qual era a lógica? A gente não acredita em você, mas já que você está dizendo que você é o Messias, e que você tem aí alguns seguidores, e que provavelmente se você é o Messias, você vai precisar de mais seguidores, então a estratégia mais fácil para você é ir para onde tem mais gente. Você vai ficar na Galileia, você tem que ir para onde tudo está acontecendo. E como eu falei para os irmãos, a festa das cabanas, acho que isso eu não falei, né? Ela era como a festa da Páscoa, inclusive até hoje.
os judeus voltam para Jerusalém. E essas cabanas que são montadas no meio das ruas, em cima das casas, inclusive elas ficam disponíveis para os peregrinos morarem. Então, tem muita gente chegando e entrando em Jerusalém. Por isso, a lógica dos irmãos é o quê? Quanto mais pessoas, mais seguidores. E aí, irmãos, eles passam um conselho que a gente precisa anotar aqui. Que é o quê? Olha, alguém que deseja ser reconhecido publicamente, não age em segredo. E mais, você tem que realizar essas obras no meio deles, diante de todos eles. Eu vou chamar isso aqui, a gente vai retomar isso no final, mas eu vou chamar isso aqui de o método do showbiz. O que é isso, pastor? É o método do espetáculo, é o método do exibicionismo, é o método da demonstração de poder, ou como os próprios gurus do showbiz dizem, o método da ilusão. Quando você vê aqueles palcos paramentados, luzes, enfim, todo um espetáculo montado, aquilo ali não é só para inovar, não é só para mostrar luzes, mas é para te prender, é para te ganhar. Então a estratégia dos irmãos de Jesus é uma estratégia muito alinhada com a lógica humana, é o método do showbiz. Bom, versos 6 ao 10, me acompanhe. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos subiram à festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Então, irmãos, aqui, claramente, Jesus rejeita o método do showbiz. E o capítulo 7 vai deixar isso claro. Qual é o método que Jesus vai usar para atrair as pessoas, para ganhar as pessoas, para criar outros discípulos e seguidores? Não é esse método. Primeira coisa que Jesus faz é, depois que eles forem, ele vai. E quando ele for, ele não vai, irmãos, como que numa grande caravana. Jesus evita aqui uma espécie de entrada triunfal precoce, como vai acontecer daqui a 6 meses, uma semana antes da sua crucificação. Não sei se os irmãos sabem, mas uma semana antes de ser crucificado, ele ali sim, ele entra pela Judéia, no que a gente chama de entrada triunfal, chamando a atenção de todas as autoridades. Por quê? Porque ali já era chegada a sua hora. Mas agora não é. Bom, Jesus está dando pelo menos 2 respostas para esses homens aqui. Primeiro, eu não ajo do jeito que vocês acham que eu devo agir. A maneira pela qual eu me comporto e tudo que eu tenho feito não se encaixa, na lógica humana. Mas em segundo lugar, não é só a lógica que está errada, é o tempo. Jesus vira para eles e fala assim, rapaz, para vocês todo o tempo é certo, para mim não. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E existe o meu tempo. E aí, irmãos, aqui é interessante porque João vai trabalhar isso o evangelho inteiro. E claro, isso sai da boca de Jesus. A minha hora ainda não chegou. Ou em outros textos, a hora é chegada. Por exemplo, lá no capítulo 2, verso 4, Jesus responde para sua mãe. Lembra disso? Eles estão na festa de casamento, e aí acaba o vinho. A sua mãe vem pedir ajuda a ele. Você lembra qual é a resposta que Jesus dá para sua mãe? Ele diz assim, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Muita gente não entende essa resposta, o texto ali é um pouco enigmático, mas a resposta que Jesus dá no capítulo 2, para sua mãe, que inclusive é da sua família, é equiparada ou equivalente à resposta que Jesus dá no capítulo 7 aos seus irmãos, que também são da sua família. O texto mais fácil explica o mais difícil. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, olha, eu não sigo a agenda familiar. Eu não sigo o calendário nacional. Muito menos estou sujeito ao acaso. A minha agenda é do céu e a minha hora ainda não chegou. Essa é a resposta dele, tanto para sua mãe, quanto para os seus irmãos. Até porque, irmãos, o tipo de exposição que Jesus sofrerá daqui a 6 meses, no tempo em que eles estavam, eles nunca poderiam imaginar. Vai chegar a hora, irmãos, em que Jesus vai ser levantado à vista de todos os homens.
Mas isso não vai acontecer em cima de um palanque cheio de luz. Isso vai acontecer em cima do madeiro, sangrando por nós. Bom, para seguir, em segundo lugar, a admiração entre os de fora. Verso 11 ao 13. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos ou murmuração a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Agora Jesus, sim, resolve ir à festa. E agora ele vai à festa, como eu já disse, em secreto, não se mostrando. Antes dele chegar lá, João já anuncia. Há uma espécie de especulação em volta de Jesus. As pessoas estão comentando sobre ele. As pessoas querem saber se ele vai vir, o que é que vai acontecer. E aí é interessante porque umas pessoas, ou seja, o povo está dividido, e um grupo deles está dizendo exatamente o que Jesus rejeitou fazer. Ele está enganando o povo. Enganação, irmãos, é coisa de showbiz. Enganação é coisa do método da ilusão que Jesus rejeita fazer. Não é isso que ele faz. A ironia está aqui. Mas seguindo, verso 14 em diante. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Veja, irmão, mais uma prova. Jesus rejeita o método. Ele não vai demonstrar poder. Ele vai pregar e ensinar. Onde? No templo. É isso que ele vai fazer. E ele vai para lá. Aqui Jesus não vai realizar nenhum sinal. Pelo contrário, ele vai ensinar. Seguindo. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Bom, se há incredulidade por parte daqueles que são da sua casa, há uma espécie de admiração daqueles que são de fora. Mas eu já adianto, essa admiração não é boa, irmão. Na verdade, se você acompanhou a série com atenção, você tem visto que um dos intuitos principais do evangelista é diferenciar a fé nos milagres, a fé nas bênçãos, a fé nas coisas, a fé no pão que perece, a fé no fim da tempestade, da fé na presença real de Jesus Cristo. Esse é o intuito do evangelista. Então dizer que o povo está admirado com o ensino de Jesus, infelizmente não significa nada, pelo menos nada de bom. Pelo contrário, irmão, significa algo ruim. A admiração aqui você pode entender como mera bajulação. É tanto que a resposta de Jesus está indo de encontro ao sentimento daquelas pessoas. Veja, Jesus explica isso mais ou menos em 3 pontos aqui. Primeiro, o meu ensino não é de mim mesmo. Isso é o contrário de alguém que está tentando se autopromover. Vocês estão admirados com o quê? Eu não falei nada de mim, eu estou falando tudo o que meu pai mandou dizer. Segundo, estou debaixo da autoridade de Deus. A autoridade não é minha, a autoridade é do Pai. Terceiro, eu estou buscando a glória daquele que me enviou. Então ele não está buscando a sua própria glória, mas ele busca a glória do Pai. Isso é exatamente o contrário de um homem que está buscando admiração. Ele não quer ensinar no templo, irmãos, no meio de uma festa tão significativa como essa, que tem um dos pontos mais fortes, a expectativa na vinda do Messias, para ficar demonstrando seja poder, seja sabedoria. Não é isso que Jesus quer fazer. Pelo contrário, Jesus quer produzir fé naqueles corações. Jesus quer transformar vidas naquele lugar. E é isso que ele vai fazer. Bom, seguindo, terceiro lugar. Verso 19, hostilidade entre os da fé. Jesus diz: Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhes obedece. Por que vocês procuram matar-me? Eles dizem: você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, vocês circuncidam no sábado. Ora,
Se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. A gente tem visto, irmãos, que uma fé parcial se transformará, ou melhor, nos levará a uma rejeição total. É exatamente o que acontece aqui. A gente começa com incredulidade, a gente passa pela bajulação, mas em algum momento a gente chega na hostilidade. É isso que está acontecendo. E Jesus sabendo, interessante aqui, irmãos, que Jesus não dá um passo para trás, Jesus vai para cima. Ele vai para o confronto. E o confronto de Jesus começa com isso. Primeira coisa que vocês precisam saber, a primeira coisa que Jesus faz aqui é revelar a injustiça daqueles homens. A base pela qual acusavam Cristo era falsa, era injusta. Sabe por quê? Porque na mesma lei que eles batiam no peito e diziam, nós seguimos essa lei, lá está escrito, irmãos, não sei se você lembra, o 6º mandamento do Decálogo. É o quê? Quem sabe? Se errar, irmão, já sabe, né? Brincadeira. Não matarás. Ele está dizendo, olha, vocês não seguem a lei. Por que vocês estão tentando me matar? Jesus está fazendo uma referência clara ao 6º mandamento. Se a lei diz não matarás, por que procuram matar-me? E mais, veja o porquê. Porque ele curou um homem no sábado. E ele vai dizer, mas espera aí, quando vocês vão circuncidar os seus filhos no sábado, para não quebrar a lei de Moisés, vocês abrem uma concessão. Ou seja, irmãos, nós não podemos defender um preceito em detrimento do outro. É isso que Jesus está dizendo. Nós não podemos e devemos, na verdade, fazer concessões. Devemos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para salvar vidas. O que Jesus está dizendo é a vida vem na frente da regra. E amar a todos, irmãos, está acima de tudo. Então ninguém pode criticá-lo, porque ele curou um homem completamente no sábado. Mas pior do que isso, eles querem matá-lo por isso. Aí Jesus vai para cima e revela a injustiça daqueles homens. Aí, irmãos, curiosamente o assunto muda, né? Observe o verso 25. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem é. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem, sabem de onde eu sou. E não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E vocês não o conhecem. De novo, irmãos, Jesus não dá outro passo para trás, ele dá outro para frente. O assunto muda. Aqui não é mais porque ele curou uma pessoa no sábado. Aqui é porque ele não pode ser o Messias, porque a gente sabe de onde ele é. A gente viu isso no capítulo 6. As pessoas já tinham dito isso. Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele pode ser o Messias? Quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele veio. Aí Jesus está dizendo assim, vocês não sabem nem de onde eu vim e muito menos quem foi que me enviou. E eles sabem que quando Jesus falava, aquele que me enviou, Jesus estava falando acerca do Pai, de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles assim, vocês não conhecem a Deus. Jesus revela a injustiça e Jesus revela a ignorância espiritual daqueles homens. Qual o resultado? Eles vão para cima. Hostilidade. Veja, verso 29. Ou melhor, 30. Então tentaram prendê-lo. Por que não fizeram, irmãos? Por quê? O texto responde. Mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez. Pergunta é, creram nele como? Se eles ainda estão esperando outro. Bom, eles querem prendê-lo. Seguindo, verso 32 em diante. Os fariseus ouviram a multidão falando. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem ir, ou não podem vir. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-los? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão?
e onde eu estou, vocês não podem vir. Veja, irmãos, que os líderes religiosos aqui aproveitam a deixa. Ah, peraí, já que a multidão está falando em prendê-lo e matá-lo, vamos organizar isso aqui. Fique atento, por quê? Porque os guardas do templo vão reaparecer no final do nosso texto. Então é importante você lembrar disso. Eles convocam os guardas do templo. Era uma espécie de polícia do templo, né? Que não estava subordinada aos romanos. Eles não praticavam, não prendiam crimes maiores, mas crimes relacionados à vida religiosa, ao templo, coisas menores. Então provavelmente prenderiam Jesus, levariam ele para um interrogatório e dali fariam tudo o que eles vão fazer daqui a 6 meses, né? Como não vão conseguir matá-lo, não poderiam matá-lo, vão depois levar ao tribunal romano. Então essa é a intenção. Vamos organizar, chamem os guardas, vamos prendê-lo. E aí Jesus, já sabendo dessa discussão, de tudo isso que ele está falando, ele falou assim, olha só, calma. Vocês que estão tentando me matar, vocês que estão tentando me destruir, deixa eu agora revelar a terceira coisa. Ele revelou a injustiça, a ignorância, agora eu vou revelar a incapacidade de vocês. Primeiro, vocês são totalmente incapazes de me capturar. O próprio texto diz, irmãos, eles tentaram prendê-lo, mas não conseguiram. Por quê? Porque a hora ainda não era chegada. Mas em segundo lugar, Jesus está dizendo, calma, eu já estou indo. E para onde eu vou, vocês não poderão vir. Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai dizer um pouquinho mais à frente, João 14:6. Ninguém, ou melhor, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Lembra o tema da nossa série? Jesus é o caminho vivo e verdadeiro. Ele está dizendo, eu vou revelar agora, por último, a incapacidade de vocês. Vocês querem me matar? Em breve eu vou morrer. Mas eu irei para o Pai. E para onde eu vou, vocês não poderão ir. Por quê? Porque sem mim, vocês não podem chegar lá. É isso que Jesus está dizendo para aqueles homens. Não, irmãos, porque Jesus rejeitou eles, ok? Mas porque eles rejeitaram Jesus. Bom, quarto lugar, aí chegamos em nosso texto. Aqui eu vou precisar baixar a frequência um pouco. É onde a gente deveria chegar. Manancial entre os sedentos. Verso 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Eu sei que eu já expliquei para você o que acontece no último dia da festa, mas deixe-me ler, irmãos, alguns textos que mostram a expectativa que o povo tinha a partir de alguns textos do Antigo Testamento. A primeira coisa é o significado histórico desse ritual que eu disse que se repetia 7 vezes, onde o sumo sacerdote levava a água do tanque de Siloé para derramar no templo. E a primeira coisa que isso lembrava na cabeça do povo, irmãos, era daquele episódio singular, quando Moisés feriu a rocha em Meribá, e no meio do deserto, Deus fez jorrar água da rocha, irmãos. Um milagre extraordinário, embora o contexto tenha sido um pouco diferente, mas um milagre extraordinário. Por quê? Porque no meio do deserto, Deus fez um rio ali. Veja o que diz o Salmo 78, versos 15 e 16. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Por que isso é importante, encurtando aqui, não dá para ler todos os textos? Mas se você ler as profecias sobre o Messias em Zacarias, especialmente capítulo 14, e no livro de Ezequiel, todas elas vão colocar como que um sinal na vinda do Messias, rios fluindo abundantemente, copiosamente de Jerusalém. Então, um dos sinais que há nas profecias do Antigo Testamento é que quando o Messias se manifestasse, rios surgiriam na cidade de Jerusalém. E não sei se você sabe disso, né? Mas Jerusalém, irmão, está lotado dentro de um deserto. O famoso deserto da Judeia. Jerusalém não passa de uma terra árida, seca. É um deserto, né? Salvo alguns rios, algumas águas, algumas poucas coisas. Mas não é sobre isso que esses textos estão falando. Todos os textos que apontam, inclusive a gente vai ler de novo Isaías 12, para a vinda do Messias, não falam de riachos. Não falam de tanques. Mas falam de correntes de águas, fontes de águas, coisas caudalosas, porque isso marcaria a vinda do Messias. E aí sim, vamos para a profecia de Isaías, capítulo 12. O texto vai do 1 ao 6, eu vou ler só alguns versos para você entender. Naquele dia, que dia? Dia do Messias. Você dirá,
Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. Com alegria, verso 3, vocês tirarão água das fontes da salvação. Verso 6, gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Uma coisa que eu não falei, eu disse, né, mas não comentei. Uma das principais características dessa festa até os dias de hoje é que essa é, em especial, a festa da alegria. Não que a Páscoa não seja, não que Pentecostes não seja, mas a festa das cabanas, irmãos, é uma festa considerada uma das mais alegres. Até porque é a única festa em que Deus, se você ler tanto Levítico como Deuteronômio, que prescreve a festa, é a única festa que Deus diz literalmente ao povo: sejam alegres nesta festa. Ou estejam alegres, é uma ordem, é um imperativo de Deus, dizendo, olha, a alegria é fundamental aqui. E veja, irmãos, a profecia de Isaías, por várias vezes a alegria é repetida no texto. Com alegria vocês tirarão água. Aí depois ele diz, olha, cantem de alegria. E o motivo, irmãos, é claro, por quê? Porque o Santo de Israel está no meio de vocês. Não sei se você entendeu. Mas a profecia de Isaías capítulo 12 é como que contemplando o Messias como realidade presente no meio do povo. Por isso se lia esse texto, apontando, irmãos, os corações para a vinda do Messias. Bom, uma coisa curiosa aqui é que o texto que era lido, e ainda é lido na festa das cabanas, lembra a confissão que Pedro acabou de fazer. Para quem está com a memória fresca do capítulo 6. Lembra a confissão que Pedro faz? Para onde iremos? Ou para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, o texto lido na festa lembra a confissão que Pedro acabou de fazer. Bom, aí sim, irmãos, a gente chega. Já falamos o motivo, falamos porque Jesus está aqui, já falamos que o tempo chegou, tudo está certo. Agora, Jesus se posiciona em alguma parte do templo. Talvez vindo aquela procissão que eu disse. Pessoas cantando, dançando, trombetas sendo tocadas. Os homens segurando tochas nas mãos, o sumo sacerdote vindo. A gente não sabe se foi na última vinda dele do tanque de Siloé, se foi em uma dessas vindas. Mas o ponto é, a cidade está cheia, está tudo acontecendo. Mas ao invés de fazer um milagre exibicionista, como os seus irmãos queriam, Jesus já ensinou e agora ele se posiciona em um lugar que dê para as pessoas ouvirem. E com o pulmão cheio de ar, ele brada dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, agora tudo fez sentido. Agora a gente consegue entender por que Jesus está ali e por que ele está dizendo o que ele acabou de dizer. Vamos entender isso melhor. Eu disse, a gente pararia aqui, estamos parados. Mas vamos seguir. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, isso aqui é um convite generoso. A primeira coisa que você precisa entender no que Jesus está dizendo aqui, ele está cumprindo, ele está batendo no peito dizendo, o Messias sou eu. Mais do que isso, o Messias chegou. E como é que o Messias vem? Com um convite generoso. Esse convite, para quem está atento, lembra o convite que foi feito em Isaías, capítulo 55, versos 1 e 2. O tema de Isaías 55, os irmãos sabem, é um texto que eu gosto muito. Mas o tema desse texto é, o povo é convidado a procurar salvação. Ok? Diz assim o texto. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Irmãos, há muita semelhança
entre o convite de Isaías e o convite de Jesus. Vamos ver aqui 3 coisas, pelo menos, que são semelhantes. Primeiro, é um convite universal. Olha, Isaías diz, venham todos. Jesus diz, se alguém tiver sede. Sabe o que significa isso, irmão? É que qualquer pessoa poderia vir. Literalmente. Não apenas o judeu, mas o grego. E isso vai acontecer, os irmãos sabem. A igreja vai ser espalhada sobre toda a terra. Não apenas o branco, mas também o negro. Não apenas o pobre, mas também o rico. E vice-versa. Qualquer tipo de pessoa, qualquer nacionalidade, qualquer idade, qualquer posição social, não há nenhuma restrição. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Irmãos, isso é bom, mas isso também é ruim. Sabe por quê? Porque naquele grande dia não haverá desculpas para dar. Não haverá. O convite é universal. Ninguém vai poder chegar lá e dizer assim, eu nunca fui convidado. A palavra está sendo lida. Venham todos. A pergunta é, mas o que eu tenho para dar? Segundo lugar, não é apenas um convite universal, é um convite gracioso. Veja o que diz Isaías, comprem sem dinheiro. E Jesus diz, quem crer em mim. Ah, irmãos, isso aqui é lindo demais. Eu sei que a nossa mente não consegue explicar isso. Como é que se compra algo sem dinheiro? Alguém sabe? Eu sei. Quando você chega num lugar e alguém diz assim, não, pode levar porque a conta já foi? O nome disso é graça, irmão. O convite não é apenas amplo, universal. Sabe por quê? Lembra? A gente não tem condições de chegar até ele. Mas não é a gente que vai, é ele que vem até nós. O nome disso é graça, irmão. Ele está dizendo assim, eu não apenas chamei a todos, mas eu também fiz tudo para que vocês pudessem vir. É isso que ele está dizendo. Terceiro lugar, o convite também é abundante. Veja o que Isaías diz, venham as águas. E ele termina dizendo, a alma de vocês se deliciará. E Jesus termina dizendo, do seu interior fluirão rios de água viva. Ah, irmãos, o convite é abundante. Jesus não tem uma meia vida para te dar. Jesus não tem uma sobra para te dar. Jesus não tem 10 minutos de prazer para te dar. Jesus não tem, sei lá, uma espécie de distração para te dar. Não. Jesus tem vida e vida com abundância para te dar. E algumas pessoas não entendem quando a gente fala sobre a vida eterna, irmãos. Não entendem. Tem gente que acha que o crente é um doido que só vive com a cabeça presa na eternidade. Como que alguém fugindo, escapando da nossa realidade presente. Não, irmãos. Quando a gente fala da vida eterna, ainda mais no Evangelho de João, a gente não está falando só do futuro, a gente está falando do presente. Existe uma coisa que a gente já aprendeu aqui. Jesus Cristo, pelo seu poder, ele antecipa para nós as bênçãos da vida eterna. Todo cristão que teve um encontro real com Cristo pode dizer isso. O Senhor veio até mim e eu já experimentei, claro que ainda em pouca medida, aquilo que eu experimentarei no reino dos céus. Vida com abundância. Bom, não é somente um convite generoso, é uma promessa poderosa. Aqui a gente entende o que significa do seu interior fluírem rios de água viva. Veja, verso 39 explica. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aqui, irmãos, há um pequeno debate entre os teólogos, porque quando se diz que do seu interior, né, nasceria uma fonte, é isso que significa a palavra, que no seu interior nasceria uma fonte. Alguns teólogos debatem porque eles têm dificuldade de dizer que o interior é o nosso. E um grupo de teólogos vai dizer que o interior aqui é o de Cristo. Tá? E essa fonte, ela nasceria em Cristo e jorraria em nós. Ok? Deu para entender, irmão? Ok, no português não dá para entender isso muito bem, mas se você for para o grego, tem um pouco desse sentido. Tá? Mas os melhores estudiosos, não que eu seja melhor, mas eu estou com eles, vão defender
que o interior aqui é o nosso, ok? Que a fonte, o lugar onde essa fonte vai ser produzida é dentro de nós. Mas uma coisa a gente concorda com os outros teólogos. Essa fonte não somos nós. Ela está em nós, mas ela não vem de nós. E o verso 39, irmãos, é interessante o doutor Carson explicando isso aqui. Ele fala, parece que esses caras não leram o texto. É só ler. Porque quando você vai para o 39, o 39 explica, ele estava se referindo ao Espírito, irmão. A fonte caudalosa que ele fala é o quê? É a habitação do Espírito em nossos corações. Então veja, a expectativa do povo era o quê? Era que o Messias viesse até o povo. Era que um belo dia surgisse um homem que dissesse, eu sou descendente de Davi. Eu vou cumprir todas as profecias. Eu vou eliminar, por exemplo, os romanos. Eu vou trazer a paz. Eu vou fazer tudo isso. Era isso que eles queriam. Jesus fez muito mais do que isso. Porque a fonte não apenas veio para a cidade. Lembra que eu te falei? As profecias diziam que da cidade de Jerusalém jorrariam rios de água viva. A fonte não veio para a cidade. A fonte veio para dentro dos seus corações. A fonte, irmãos, é o próprio Deus habitando dentro de nós. Isso é algo inimaginável. Deus em nós. Essa é a promessa. E agora foi cumprido, irmãos. Do seu interior fluiriam rios de água viva. Sabe qual é a coisa mais triste, irmãos? É ver crente passando sede, tendo uma fonte a jorrar dentro dele. Isso é possível, pastor? É claro que é. É possível, irmão. Jesus prometeu, estarei convosco até a consumação dos séculos. De manhã eu preguei na central de Mesquita dizendo que passamos por adversidades que nós pensamos que Jesus não está conosco. Mas como Jesus não está conosco se ele prometeu estar conosco? Então o problema está em Jesus ou em nós? Está em nós. Eu quero dizer para você, ei, tem uma fonte de água viva dentro do seu coração. Mas pastor, eu estou com sede. O problema está em você. Você sabe onde buscar. Ah, pastor, mas é lá no tanque de Siloé. Não é mais. Ele trouxe o tanque para dentro do teu coração. Ah, pastor, mas é caro. Ei, ele já pagou por você. Basta ter fé. Confesse os seus pecados e se entregue a ele hoje, meu irmão. Para de perder tempo. Ele tem muito mais para você. Amém. Bom, o nosso texto termina. Algo inusitado. Fé entre os incrédulos. Aqui não é apenas um aspecto ou como algo sequencial que a gente viu. Não, é causa e efeito. João fala ao mesmo tempo, o Espírito ainda não havia sido dado, mas eu expliquei isso para vocês. Em João capítulo 6, Jesus diz, olha, as palavras que eu tenho dito são Espírito e vida. Como é que explica esse período em que Jesus veio, mas o Espírito não foi dado? Eles tinham a palavra de Cristo, o próprio Deus Filho encarnado entre eles, e isso era Espírito e vida. Então, irmãos, os versos finais do nosso texto nada mais são do que o resultado desse convite maravilhoso que Jesus fez. E o resultado se vê pelo menos em dois grupos de pessoas. Primeiro, lembra que eu mandei você guardar? Os guardas do templo. Vamos escutar o que eles disseram, verso 45. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram, por que vocês não trouxeram? Ou por que vocês não o trouxeram, melhor dizendo. E eles respondem, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também não foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Ah, irmãos, eu não sei se você reparou, não dá para a gente dizer muito sobre os guardas, mas uma coisa a gente pode dizer, eles desobedeceram uma ordem das suas autoridades. Não sei se você entende isso, mas aqui tem muitos irmãos que já foram ou que já passaram, tiveram contato com o meio militar. Os irmãos sabem disso. Desobedecer ordem de superior é transgressão, é crime militar. Sabe o que significa isso, irmãos? Esses irmãos aqui, esses homens, poderiam ser presos, chicoteados,
castigados de acordo com a lei, com a regra do tempo deles. E veja, ninguém os impediu de prender Jesus. Ninguém. Sabe o que é que impediu eles de prender Jesus, irmãos? Aí a gente vai imaginar que provavelmente o coração deles estavam rasgados. Eu vou ter que citar o André, o poeta de novo aqui. Estênio Martins tem uma canção para isso também. E eu lembro que nesse momento ele fala, né, como que o sentimento dos guardas dizendo assim: fui prendê-lo e voltei liberto. E ele termina dizendo assim: fui para ferir e voltei curado. Talvez, irmãos, foi isso que aconteceu. Imagina, vai lá prender ele. Aí alguém pensa assim: deve ser um bandido, deve ser um blasfemo. E aí quando eles chegam lá, irmão, Jesus está fazendo esse convite: venham todos e beba. E veja, não são apenas palavras jogadas ao vento, é espírito e vida. Isso deve ter entrado como flecha no coração deles. E eles dizendo assim: como é que eu vou prender aquele que acabou de me libertar? O resultado, irmãos, é eles chegam diante das autoridades dizendo assim: ninguém... Irmãos, presta atenção. A palavra aqui eu fui pesquisar para ver se estava certo, porque às vezes a gente fica até com dúvida. Mas a expressão aqui é jamais. Pelo menos na experiência desses homens. Eles estão falando assim: ninguém jamais falou como este homem. É algo, irmãos, que vai além, lembra, da admiração bajuladora que as pessoas estavam olhando ali para o incenso, vai além disso. Levam eles a tomarem uma atitude: não vamos prendê-lo, porque ninguém jamais falou como esse homem. Fui prendê-lo e voltei liberto. Bom, o segundo grupo que aparece aqui é em resposta a uma premissa daqueles mesmos homens. Olha o que eles disseram assim. E aí, quando os soldados voltam, eles falam assim: vocês estão enganados. Vocês são da ralé, cara. Vocês não entendem nada de lei. Por acaso, algum fariseu, algum doutor entendido, creu nesse cara aí? Aí quem aparece no texto, irmãos, não é à toa, irmãos. Não é à toa. Nicodemos. E o texto diz, verso 50, Nicodemos, um deles, veja, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? E aí eles vão dar um passo fora em Nicodemos. Mas isso aqui, irmãos, serve para mostrar duas coisas. Primeiro, Nicodemos estava do lado de Jesus. Claro que ele está vivendo um processo, ele ainda não tem, talvez, a coragem para fazer o que os guardas fizeram. Talvez ele ainda não tenha a coragem para tomar uma decisão diante de todos os seus colegas e dizer assim: tem um fariseu, tem um mestre da lei, que leu toda a Torá, que leu todo o Terrelim, mas que crê que Jesus Cristo é o Messias, Filho de Deus. Ele ainda não tem isso, irmãos, mas ele vai ter. O Evangelho de João não vai terminar sem antes esse homem na frente de todas as pessoas, eu já disse isso e repito, carregando o corpo de Jesus, como quem dissesse: eu cria nele. Bom, isso serve para mostrar que aquele homem defendeu Jesus. Claro que não deu muita coisa aqui. Os homens vão mais uma vez dizer: responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Bom, irmãos, não há muito o que dizer aqui, mas eu quero trazer 3 aplicações muito rápidas para a sua vida a partir desse texto. Na verdade, eu tinha algumas coisas aqui, mas vamos sintetizar. Bom, diante de tudo que a gente viu, 3 erros que todos nós devemos evitar. E aqui vale para todo mundo. Crente, não crente, qualquer tipo de gente, qualquer pessoa. 3 erros que todo mundo precisa evitar com base no texto. Primeiro, seguir a tradição sem assimilar a verdade. É a primeira coisa. É curioso o fato, irmãos, de que os irmãos de Jesus estão indo cumprir um dever religioso, um calendário nacional, um dia festivo de muita alegria, que inclusive tem como ato principal a vinda do Messias. Mas eles não se sentem incomodados em deixar alguém que é da própria família deles para trás, que se diz o Messias. Em outras palavras, irmãos, eles estão mais preocupados em cumprir a tradição do que em assimilar a verdade por trás da tradição. E eu mostrei para você, e eu mostrei só alguns, tá? Até porque o capítulo 8 vai continuar a festa das cabanas.
E tem mais simbologia, tem mais aplicações, tem muita coisa ainda nessa festa tão rica, como eram todas as outras. Tem muita verdade aqui. Tem muita coisa profunda para se examinar. Mas ele não estava muito interessado nisso. Ele estava interessado em cumprir o calendário. Precisamos estar lá. Precisamos dormir dentro da tenda. E aí, irmãos, é curioso, porque é possível, irmãos, que muitas pessoas dormissem dentro da tenda e talvez não soubessem nem por que estavam fazendo isso. Isso remete a nós, crentes do século XXI, que nos reunimos como igreja, que temos, enfim, elementos, como a gente pregou aqui recentemente, né? Dentro do nosso culto, obrigatórios, que nós chamamos de liturgia. E liturgia é muito bom, eu tenho defendido isso. Nós temos, por exemplo, aqui duas grandes celebrações. A ceia do Senhor, que tem elementos obrigatórios, ritos e, enfim, coisas que não podem ser alteradas. Duas ordenanças ditas pelo próprio Senhor Jesus e o batismo que faremos aí há poucas semanas. Mas o medo, irmãos, que nós temos e o perigo que corremos é o mesmo. De vivermos um cristianismo sem Cristo. De vivermos um evangelho sem cruz. De virmos para a ceia, irmãos, comer pão e tomar suco de uva. De irmos para o batismo, como por exemplo vai ser o nosso, né? Para ir para um evento de final de semana. Tomar um banho de piscina e comer um churrasco. Temos o risco, irmãos, de vir para a igreja, como um culto como esse, cantar louvores, sentar do lado dos seus irmãos, rever pessoas, conversar, nos entreter. Sim, irmãos, é bom. Mas eu disse, isso aqui nada tem a ver com showbiz. E o nosso esforço para ir no sentido contrário, você deve perceber, né? É muito grande, irmãos. Né? A gente se veste mais tradicional, a gente tenta falar um pouco mais devagar, a gente tenta, né, clarear a parede atrás, a gente tenta melhorar a iluminação, a gente se esforça para ir no lado contrário do showbiz, da performance. A gente tenta ir contrário a isso. Por quê, irmãos? Para que nenhuma gota de glória caia para nós, mas para que toda a glória seja dada a Ele. É para isso, irmão. E cuidado, para não seguir a tradição, sem assimilar a verdade. Mas em segundo lugar, admirar a forma, sem guardar o conteúdo. Foi isso que aquelas pessoas fizeram. Jesus vai para o templo ensinar. E a palavra que provavelmente salvou os guardas, a mesma palavra estava sendo dada dentro do templo. E o que causou essa palavra? Essa palavra causou divisão, murmuração, como foi no capítulo 6, que depois levou à hostilidade. Não é isso? Eles até gostaram da forma, mas eles não conseguiram pegar o conteúdo. Irmãos, a gente vive a mesma coisa nos dias atuais. Todo o desenho que eu já fiz, eu não vou fazer de novo, mas coloque todo esse desenho e coloque alguém com uma boa oratória na frente. Não há problema nenhum fazer isso aí fora, irmãos. O problema é você chamar isso de pregação. Esse é o problema, tá? E aí o problema, o grande problema, de novo, não é a forma, é o conteúdo. Na internet tem vários vídeos, coloque lá, pessoas falando 10 minutos sem dizer absolutamente nada. Lá, você para ouvir. Se você tiver, né, alguns jargões evangélicos, se você tiver algumas palavras ali certas para encaixar, você fica 10, 20, 30 minutos falando e o povo atento, até dando glória e aleluia, mas sem dizer absolutamente nada. É a coisa mais fácil que tem para fazer. Não sei se você sabe. Bom, terceiro lugar e último. Trabalhar por aquilo que não satisfaz. Aqui, irmãos, a gente pega um gancho lá em Isaías 55. Por que comprar, gastar dinheiro naquilo que não é pão? E por que trabalhar por aquilo que não satisfaz? Por que, irmãos? Por que nós fazemos isso? Eu acredito que gastar dinheiro naquilo que não é pão significa gastar os nossos esforços em coisas fúteis, em coisas pequenas, passageiras, coisas que desvanecem. Segundo lugar, eu acredito que trabalhar naquilo que não satisfaz é sim buscar coisas passageiras, coisas que não duram, coisas que não podem nos preencher, coisas que não podem, como diz o próprio Isaías 55, saciar a nossa alma.
Bom, irmãos, a resposta é por que a gente faz isso? C.S. Lewis respondeu há muito tempo atrás. Porque nos contentamos com pouco. O maior problema do ser humano é que ele se contenta com pouco. Porque se ele fosse um pouquinho além daquilo que ele está tendo, daqueles 10 minutos de prazer, e eu estou botando muito aqui, 10 minutos é muita coisa. 10 minutos de prazer, algumas horas de alucinação, né? Uns minutos de entretenimento, algumas amizades, algumas coisas que duram um pouco, mas logo passam. Se a gente fosse mais a fundo em tudo isso, um dia, ou em algum momento, a gente encontraria a verdadeira fonte de água viva. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está vivendo como escravos de coisas que só podem nos preencher por um determinado momento. Mas está aquele aqui diante de nós, dizendo: você tem sede? Venha a mim e beba. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, irmãos? Não troque a fonte de água viva por tanques furados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que vem, Senhor, hoje de encontro aos nossos corações, para falar conosco, Senhor, profundamente. E, Senhor, essa tecla tem sido apertada e batida, Senhor, já há algum tempo. Existe algo, Senhor, dentro de nós que nos incomoda. Existe um tanque que a gente precisa encher todos os dias. Acordamos, Senhor, desanimados, com a boca ressecada, com expectativas frustradas, com arrependimentos, com sentimento de culpa, arrastando a amargura no coração, talvez com uma ressaca espiritual, Senhor. Talvez todos os dias, Senhor, acordemos assim. Mas a pergunta é: onde temos buscado a verdadeira satisfação? Hoje, mais uma vez, o Senhor se posicionou diante de nós, assim como se posicionou diante daqueles homens. No último dia da festa, no momento mais importante da vida daquelas pessoas, que estavam prontas para cumprirem um ritual, mas que não suportaram a verdade da tua palavra quando foi revelada. E o Senhor disse: parem de buscar água nas fontes. Parem de encher o vaso lá no tanque de Siloé. Aqui está a verdadeira fonte da salvação. E não é só para um ou para um grupo, é para todos. Quem tiver sede, venha em mim e beba. Ah, Senhor, como nós precisamos, Senhor, das tuas águas em nós. Como nós precisamos, Senhor, dos teus rios de água viva fluindo, Senhor, através de nós. E como pregamos hoje, Senhor, os rios de água viva é o teu Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, Senhor, a minha oração é para que meus irmãos, Senhor, que possuem essa fonte, não morram de sede, Senhor, do lado, Senhor, da maior fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Mas que sejamos hoje, Senhor, não apenas saciados, mas jogados dentro do tanque, Senhor. Sacia-nos, Senhor, de uma maneira completa, Deus. Não são apenas palavras, Senhor. Nós já provamos e experimentamos apenas aquele que pode saciar. Não apenas, Senhor, o nosso corpo, mas a nossa alma. Todo o vazio que existia dentro de mim foi saciado quando o Senhor chegou. Então, Deus, sacia a sede, Senhor. Tem misericórdia de nós e fica conosco, para que teu nome continue sendo sempre glorificado entre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor nos concedeu e que Ele continue falando ao seu coração.